paz do Senhor, queridos juvenis, visitantes, seja muito bem-vindo na nossa aula de hoje, do dia 13 de fevereiro de 2020. Você que está aqui conosco, seja muito bem-vindo. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe. Vamos semear a obra de Deus. Vamos iniciar a nossa aula nessa manhã com uma oração. Senhor, meu Deus, te agradecemos, te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para aprender, para ouvir, para meditar acerca da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa conduzir-nos nesta aula, que o Senhor possa estar, Senhor, entrando nos corações, que o Senhor possa estar, Senhor, trazendo a mente, abrindo os corações para ouvir essa porção da Tua palavra. Agradecemos por cada aluno que aqui vai estar presente, por cada visitante, seus familiares, e agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Vamos estudar na lição de hoje sobre a monarquia em Israel. É a lição de número 7. Nós estamos estudando neste trimestre uma viagem pelo Antigo Testamento. Se porventura você ainda não pegou sua revista, pega sua Bíblia, pega sua revista, para você estar acompanhando juntamente comigo. Vamos estar fazendo a nossa introdução com o texto áureo que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 8 e versículo 5, a parte B desse versículo. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Esse texto áureo está no livro de 1 Samuel. A nossa lição que vai tratar nessa manhã é sobre a monarquia em Israel. Esse texto, esse título, vai estar sendo narrado em 1 Samuel, no capítulo 8 até o versículo 12. E o propósito que nós vamos encontrar nesse livro de 1 Samuel vai destacar dois grandes eventos, que seria o estabelecimento da monarquia em Israel, como também a ascensão de Davi para ser o rei depois de Saul. E nesse tempo que nós vamos estar observando que foi escolhido o rei Saul, nós vamos entender primeiramente que depois que governou Saul, ele foi rejeitado pelo Senhor em favor de Davi. O livro de 1 Samuel, até fiz umas anotações aqui, que vai estabelecer o princípio de que a obediência à palavra de Deus é a condição necessária para que um rei seja aceitável ao Deus de Israel. Nós entendemos, pelos estudos já anteriores, que a teocracia era que dominava o povo de Israel. E essa teocracia quer dizer o quê? É que Deus era quem dirigia, era quem dominava o povo de Israel. E Deus, ele é o rei do universo, e nenhum homem pode assumir a realeza, exceto aquele que está sendo representado como rei divino. E a orientação providencial de Deus. Deus orientou individualmente a vida de pessoas escolhidas, como nós já vimos na palavra de Deus, como Ana, que orou ao Senhor e pediu tanto ao Senhor por um filho, e Deus abençoou a Ana, abrindo a sua madre, e que Deus deu esse filho, e esse filho é chamado Samuel. E nós vamos ver na lição de hoje que Samuel, ele foi a pessoa, o profeta, aquele que ungiu a Saul e, porventura, ungiu a Davi. E nós também sabemos que a soberana vontade é de Deus. Deus, ele vai escolher ou vai rejeitar as pessoas para estar no poder das nações. Deus, ele estava à frente do povo de Israel, mas o povo insatisfeito pediu
quis estar andando conforme as outras nações e pediu um rei. E esse rei não era humano, como das outras nações. Então, ele passou a escolher os seus próprios caminhos. Ele não mais quis seguir aquilo que estava no coração que Deus estabeleceu para o povo de Israel. E nós vamos ver na nossa introdução, nessa manhã, o perigo de nós nos compararmos com o mundo. O povo de Israel, ele quis se comparar com as outras nações. O povo vai estar pedindo o rei. Primeiramente, nós vamos fazer a nossa leitura nessa manhã, na leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 8, do versículo 4 até o versículo 10, e depois nós leremos o versículo 18. Diz o seguinte: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito, até ao dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a tua voz, porém protesta-lhe solenemente e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel as palavras do Senhor ao povo, que lhe pediam um rei. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que vos houverdes escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. O povo de Israel vai estar pedindo um rei. E os objetivos dessa aula vai mostrar o seguinte: é que a ascensão ao trono de dois primeiros reis em Israel vai ser a ascensão do rei Saul e a ascensão do rei Davi. E nós vamos destacar os motivos de Davi ter sido o mais importante rei de Israel. E também nós vamos descrever o estabelecimento de Jerusalém como a capital política e religiosa da nação de Israel. E por que o povo ele vai estar pedindo um rei? Israel deixou de seguir ao Senhor. Toda a nação de Israel, ela andava dispersa espiritualmente quando estava sob as orientações do sumo sacerdote Eli, que era omisso com os erros de seus filhos, Hófni e Finéias. Isso está comprovado no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 12. Se você acompanhar juntamente comigo no capítulo de 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 12, vai mostrar o seguinte: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. A nação de Israel, era Deus que guiava. Nós conhecemos pela história, nós vimos a saída do povo de Israel do Egito e que o povo foi conduzido por Moisés no deserto durante 40 anos, que estava em rumo à terra prometida, que seria Canaã. E Deus estava à frente do povo. E mesmo quando o povo já estava conquistaram a terra de Canaã, que foi
Josué e Caleb, que adentraram juntamente com o povo de Israel a terra de Canaã. E nesse período que a monarquia vai ser estabelecida, o povo de Israel eram julgados por juízes. Então a nação de Israel estava à frente de Eli. E Eli, com os seus filhos, Hofni e Finéias, foram rejeitados pelo Senhor. E nesse período do profeta Eli, houve uma certa mulher chamada Ana, que orou insistentemente no seu coração, pedindo um filho. E quando Deus concedeu a essa mulher um filho, ela consagrou este filho ao Senhor, que todos os dias da minha vida darei esse filho ao Senhor. E quem era esse filho? Samuel. Samuel foi consagrado ao Senhor. Deus atendeu um voto que Ana fez ao Senhor. E esse menino que veio a nascer, Samuel, ele foi sacerdote, juiz e profeta naquela nação de Israel. E ele foi responsável por trazer o povo de volta ao Senhor. E muitas vezes, na sua velhice, nós isso entendemos, buscamos, está descrito isso na história que é demonstrado no livro de 1ª e 2ª Samuel. Nós vamos ver a história que vai trazer essa transição da teocracia para a monarquia, onde Samuel vai ungir esses 2 primeiros reis. E a transição na forma de governo. Após a morte do profeta, do sacerdote Eli e seus filhos, Samuel passou a ser a autoridade máxima do povo. Até então, Israel vivia na forma de governo chamada teocracia. Ou seja, estava somente sob a orientação de governo de Deus. Até que Samuel, passa-se muitos anos, até que Samuel envelheceu, seus filhos, novamente, assim como do sacerdote Eli, eles não vão seguir os caminhos de Samuel. E o povo, nesse período, pediu um rei, como também tinham outras nações. Nós vamos estar lendo, se você pegar a sua Bíblia, do nosso devocional, está na página 892. Se você puder abrir a sua Bíblia nessa página 892, vai trazer 1 Samuel, do capítulo 8, versículo 1 até o versículo 3, para nós entendermos esse contexto. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel. E o nome do segundo filho, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então, nós vemos que, assim como os filhos do profeta Eli, Hofni e Finéias, os filhos de Samuel também transgrediram a lei do Senhor. E nesse período, aí a gente entra na nossa leitura bíblica em classe, no capítulo 8, do versículo 4, vai estar mostrando que, então, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram até Samuel a Ramá e disseram a ele: eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Não era o que Deus queria, mas Deus atendeu ao pedido do povo para que colocasse um homem como rei daquela nação de Israel. Ou seja, o povo passou a
querer imitar as outras nações. E nós vamos estar observando o perigo de nós queremos imitar também a outras pessoas. O perigo de nós querermos nos compararmos com as pessoas deste mundo que jaz no maligno. Todavia, Israel não havia sido chamada por Deus para seguir, para ser igual aos demais povos. Ao contrário, Israel foi chamado para fazer a diferença naquela época que Israel estava, que foi constituída ali, que foi retirada da terra do Egito. Israel foi escolhida para ser um reino de sacerdotes, a fim de que todas as nações buscassem ao Deus de Israel. E Israel não quis, as pessoas que estavam naquele momento, não quis seguir ao domínio de Deus, ali naquele momento. E nós podemos, nesse momento, fazer uma aplicação também para nós, nessa manhã para nós. O perigo de nós termos inveja do mundo. Nós fomos chamados para fazermos a diferença aqui neste mundo. A palavra de Deus nos fala, ali no livro do Novo Testamento, nós vamos encontrar no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 e 14, Jesus falando aos seus discípulos, e nessa manhã o Espírito Santo fala também para nós nessa manhã. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E a palavra fala que se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta do que ser lançado fora. E vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Nós não fomos chamados para invejarmos o mundo. Proponha no seu coração, nós fomos criados para adorar o Senhor. Nós fomos criados para neste mundo sermos luz e sal aqui nesta terra. E o desejo é que Deus ele pretendia para aquela nação, para que aquela nação fosse diferente das demais. E aquela nação, naquele momento, ela não satisfeita, que Deus estava guiando em tudo, não satisfeita, ela quis o quê? Que um homem guiasse aquela nação. E nós vamos observar que Samuel, mesmo velho, os anciãos que chegaram até ele, constitui-nos um rei para a nossa nação. E Samuel, nós vamos encontrar no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, onde vai ocorrer que o povo foi escolhido Saul para reinar naquela nação. E no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, vai ser narrado a escolha desse rei. O rei, no nosso tópico 2, onde é escolhido o primeiro rei de Israel, vai trazer no tópico 2.1, o rei escolhido pelo povo. No pedido de um rei, ficava claro que o povo queria imitar as outras nações, inclusive quanto às características físicas de seus governantes. E a palavra de Deus, no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 23, vai mostrar que Samuel que ungiu a Saul. Que Saul era o homem mais alto e se sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Isso está mostrado 1 Samuel capítulo 10, versículo 23. Vamos ler para nós comprovarmos isso também? 1 Samuel, no capítulo 10, versículo 23. Vai dizer o seguinte: E correram e o tomaram dali e pôs-se no meio do povo e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro
para cima. Então, pelo que a gente percebe, Saul era um homem muito alto e sobressaía das demais pessoas, do seu ombro para cima. A gente pode pensar que ele era um homem bonito e também que atraía aos olhos do povo, né? Que ele se destacava por essa beleza para o povo. O povo foi pela aparência. Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel na ocasião da perda das jumentas de seu pai. No dia de se apresentar ao povo, Saul ele se escondeu-se de medo. E depois de o Senhor revelar seu paradeiro, Saul foi declarado a liderança máxima sobre Israel. Então, com isso, Deus permitiu que Saul estivesse à frente daquele povo. Pela soberania de Deus, houve a permissão, houve essa permissão do Senhor para o povo de Israel. Deus, ele permitiu que Saul fosse ungido rei de Israel durante um determinado período. Por quê? Saul foi rejeitado pelo Senhor. E a palavra de Deus vai nos mostrar, se nós continuarmos a leitura, se você tiver a oportunidade de ler 1 Samuel, os livros de 1 e 2 Samuel, vai trazer nós estamos estudando sobre o Antigo Testamento, e eu vou te incentivar a você fazer a leitura de todo o livro, de 1 e 2 Samuel, para você entender toda a história da nação de Israel, dessa escolha dos reis, dessa transição da monarquia, da monarquia em Israel. E porque nós estamos aqui nessa manhã fazendo uma pincelada de toda a lição. Então, para você entender todo o contexto da história, é necessário que você leia a palavra de Deus. Então, nós estamos pegando apenas tópicos da lição e fazendo um comentário que nessa manhã a gente pode colocar alguns pontos que consideramos importantes para ser falado, mas mais importante é que você leia a palavra do Senhor, que a palavra do Senhor vai estar falando ao nosso coração. E a palavra vai nos mostrar que Saul ele foi rejeitado por Deus. Depois de um tempo, Saul deixou de seguir ao Senhor. E no confronto contra os amalequitas, o desobedeceu. Aí nós vamos ver por que Deus rejeitou a Saul como rei de Israel, que foi escolhido pelo povo. Saul, ele desobedeceu ao Senhor. E a palavra vai mostrar em 1 Samuel capítulo 15, versículo 2. Olha só, nós já demos um pulo lá para 1 Samuel, no capítulo 15 e versículo 2, para você entender o que é colocado nesse tópico 2.2, que Saul é rejeitado por Deus. Por que ele foi rejeitado por Deus? A ordem era para não preservar nada, a fim de que Israel não se contaminasse com a maldade do povo inimigo. Mas Saul poupou ao melhor dos animais e ao rei amalequita. Nós vamos comprovar isso em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 2. Vai mostrar o seguinte. Vou ler para confirmar dentro da palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Então, esse rei, ele se opôs à nação de Israel quando ele subia do Egito. E Deus falou através de Samuel que a ordem era para não preservar nada daquela
terra, nada daquela nação. E a ordem era para que matasse, né, não preservasse nada, a fim de que Israel não se contaminasse com a maldade daquele povo. Mas o que Saul fez? O que aquele rei fez? Ele poupou os animais e poupou o rei Amaleque. E para piorar, o que Saul fez? Ele também desobedeceu a Samuel ao não esperá-lo para fazer o sacrifício antes da batalha contra os filisteus. Saul, por não ser sacerdote, ele não poderia oferecer nenhum tipo de sacrifício ao Senhor. Mas ele, ao ser pressionado pelo povo, ele fez. Com isso, ele ofereceu o sacrifício, ele ofereceu um holocausto a pedido do povo, e com isso ele foi rejeitado por Deus. Então, nós observamos que Saul, ele não era sacerdote, por isso ele não poderia oferecer sacrifício ao Senhor. Somente Samuel, ele poderia, como sacerdote, oferecer sacrifício ao Senhor. E isso está demonstrado em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Vamos ler para comprovar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então, foi nesse contexto que Samuel disse que o Senhor está buscando para si um homem segundo o seu coração. Eles estavam buscando um homem que obedecesse ao Senhor. E a desobediência de Saul fez com que ele fosse rejeitado pelo Senhor. Então, nesse ponto, nesse tópico 2, que nós estudamos nessa lição, nós vamos tirar para a nossa vida a importância de nós sermos obedientes à palavra do Senhor. Por quê? Se nós desobedecermos, a obediência à palavra do Senhor, ela é primordial na nossa vida. Nós devemos ser obedientes em tudo. Obediente aos nossos pais, você que é filho, obediente aos nossos pastores, às nossas lideranças, as lideranças eclesiásticas, né? As lideranças que são constituídas na nossa nação, as nossas lideranças no nosso ambiente de trabalho. Então, a obediência é instituída por Deus. Então, isso é princípio dentro da palavra do Senhor. Então, Samuel, ele foi rejeitado por Deus por causa da desobediência. Então, esse ponto para nós, porque nós muitas vezes nós ouvimos, o obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes a pessoa não entende esse contexto, né? Então, esse contexto de obedecer é melhor do que sacrificar é justamente nesse momento que Samuel, ele faz essa pergunta, né? Essa pergunta, porque tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra de Deus? Né? Então, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, que está aqui conosco, possa falar ao seu coração, para que esse princípio ele esteja assim, presente no seu coração, para que você tenha a plena
convicção da importância do porquê ser obediente ao seu pai e à sua mãe. O porquê ser tão obediente àquelas pessoas que estão superiores na hierarquia, no seu ambiente de trabalho, né? Um professor na sua escola secular. Por que eu devo obedecer ao meu professor? Porque eu não tenho que ser rebelde? Porque eu não vou me rebelar contra essa palavra? Porque é um princípio. E os princípios que constam na palavra de Deus é para serem obedecidos, é para serem seguidos, é para serem praticados. E nós vamos encontrar todos esses princípios na palavra de Deus. E nós estamos aprendendo nesse trimestre que a palavra de Deus, a palavra de Deus é quem nos rege aqui neste mundo. A palavra de Deus é o nosso manual de conduta, de fé e de prática, né, que vai reger todo o nosso comportamento. Amém? E nós vamos passar para o próximo tópico, que nós também, eu vou estar fazendo uma pergunta para você nessa manhã. O povo de Israel passou a imitar a outras nações e pediu que fosse colocado um rei sobre eles, fosse colocado um homem para estar guiando eles. E dessa manhã eu faço uma pergunta para você. A quem você está tentando imitar? Quem você está colocando como influencer? Hoje, na mídia social, está cheio de influencers, né? Mas na mídia social, né? Muitas pessoas querem ter o máximo de seguidores, né, nas redes sociais, né? Aí eu pergunto para você dessa manhã, quem você está seguindo? Quem você está querendo se parecer? Quem você está querendo quem está te influenciando para que você siga, para que você possa estar dando ibope a essas pessoas? Aí você vai fazer a pergunta para você mesmo. Essa pessoa está refletindo a Jesus Cristo? Faça essa pergunta para você. Eu seguindo essa pessoa, eu estou agradando ao Senhor? Por quê? É importante você fazer essa autoanálise, porque você tem que analisar quando você for seguir alguém, né, o perfil de alguém, porque às vezes essa pessoa, ela desagrada tanto ao Senhor, essa pessoa desagrada tanto ao Senhor e você vai passar a seguir essa pessoa. Olha esse contexto dessa pessoa. Por quê? Porque nós fomos criados para adorar ao Senhor. Nós fomos criados para adorar a Deus. Para adorar a Deus. Por isso a nossa existência aqui neste mundo. Por isso que Deus nos permitiu a viver aqui neste mundo. Para que nós possamos influenciarmos para o bem as outras pessoas. Eu tenho que primeiramente me parecer com Jesus Cristo. Nós já vimos que nós precisamos ter o nosso caráter parecido com o caráter de Jesus Cristo, né? Então, observe isso, analise. Eu devo seguir essa pessoa ou eu estou querendo dar popularidade a essa pessoa? Em Romanos, no capítulo 11, versículo 36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, tudo que nós formos fazer, devemos fazer para a glória de Deus. Então, é importante você fazer essa reflexão. Passando para o tópico 3, nós vamos encontrar na nossa lição que o maior rei de Israel, qual foi o rei que foi escolhido por Deus? Davi, ele vai aparecer na palavra de Deus, que nós vamos encontrar, onde é narrado em 1ª e 2ª Samuel, que Davi surge na história de Israel, quando Deus fala com Samuel que levantaria um novo rei para o lugar de Saul.
porque Deus rejeitou a Saul. Nós já vimos por causa da sua desobediência. Deus então envia Samuel para a casa de Jessé, porque ali ungiria um homem segundo o seu coração. Na ocasião, Jessé apresenta todos os seus filhos, exceto Davi, que era o mais moço e apacentava as suas ovelhas. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Está mostrado em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Está anotado aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. É quando Deus, ele escolhe a Davi, escolhe Davi para ser instituído como rei de Israel. E Samuel, quando ele foi à presença de Jessé, e todos os filhos de Jessé passaram na sua frente, Samuel, quando os rapazes são apresentados, os filhos de Jessé, o profeta acredita que o escolhido de Deus tivesse as mesmas características físicas de Saul e se impressiona com a aparência de Eliabe. Se vocês olharem o contexto dessa história, que vai estar mostrando a narrativa da escolha de Davi. Então, quando passa todos os filhos de Jessé perante Samuel, aí o que Deus falou para Samuel? Não intentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração do homem. Deus olha para o coração do homem. E Samuel, vendo aquele homem bonito, Eliabe, o primeiro filho de Jessé, achou, é ele, mas estava enganado. Aí desta vez, o Senhor não vê como o homem vê. Desta vez fica claro que a escolha do novo rei não seria mais segundo o desejo do coração humano, que se ilude com a aparência, mas sim segundo os padrões divinos, que olha para o interior. E depois que Jessé mandou buscar de todos os filhos, aí Samuel vai perguntar, não, aí Deus falou para Samuel que não seria, ele olhou a aparência e não era aquele. E nós vamos encontrar, está lá em 2 Samuel capítulo 7 e versículo 8, agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E Samuel pergunta a Jessé, acabaram-se os mancebos? E disse ainda, falta o menor, falta Davi. E Davi, ele estava apacentando as ovelhas. E eis que o profeta Samuel, 1 Samuel capítulo 16, versículo 11, Samuel disse a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não assentaremos em roda à mesa até que ele venha. Aí nisso, daquele contexto, eles esperaram e buscaram a Davi. Davi estava, como nós lemos, ele estava apacentando aquelas ovelhas. E a palavra de Deus, ela vai afirmar, por detrás das malhadas eu te escolhi. Então, Davi, ele foi ungido rei de Israel. Deus olha para o coração do homem. Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração do homem. Deus não olha para a aparência. E quando Samuel foi ungir
a Davi, ele foi escolhido por Deus. Davi, ele foi escolhido por Deus. Ele estava por detrás das malhadas, ele estava apacentando as ovelhas de seu pai Jessé, e ele foi escolhido por Deus, porque Deus conhecia o coração de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. E as diferenças que nós vamos encontrar entre Saul e Davi. Ainda durante o reinado de Saul, Davi começou a se destacar perante toda a nação por suas qualidades e principalmente por seu coração sempre voltado para o Senhor, que honrava a sua fé e o abençoava. Davi tocava a harpa e assim expulsava o espírito maligno de Saul, que o perseguia. Davi matou o gigante filisteu, Golias, que zombava do rei e de todo o povo de Deus. E assim virou tema das canções populares e que o exaltavam acima do próprio rei. Tudo isso deixava Saul com mais inveja de Davi, ao ponto de persegui-lo para matá-lo. Aqui nós podemos fazer uma análise da inveja que nutriu o coração de Saul de Davi. Então, com isso, nós vamos ver que Saul, ele intentou matar a Davi. E Davi, todavia, ele procurava agradar ao Senhor. E após uma árdua jornada de sobrevivência e fugindo de Saul, iniciou seu reinado, primeiro sobre a tribo de Judá, residindo em Hebrom por 7 anos. E após esse período, Davi, enfim, assumiu o trono sobre todo Israel. E nisso houve um longo processo, desde o dia que Davi foi ungido rei, até o de fato, assumir o trono. Estima-se de que mais de 15 anos se passa isso. Isso nos mostra a importância de se esperar o tempo de Deus, mantendo-se fiel até o cumprimento total de suas promessas em nossas vidas. Aí nós podemos fazer uma aplicação, que Deus cumpre as suas promessas independente do tempo. Deus ele vai nos afirmar através da sua palavra, que lá em Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo determinado. Há um tempo determinado para todas as coisas. E essa espera é muito importante, porque ali vai mostrar o tempo do Senhor. O tempo de Deus não é o mesmo que o nosso tempo. E Davi, ele soube esperar o tempo de Deus. E no tópico 4, partindo para o último tópico, nós vamos encontrar Jerusalém. Deus prospera o reinado de Davi. Nós vamos encontrar que Davi, ele foi um grande líder, estrategista, que soube influenciar guerreiros e por meio de companheirismo, diplomacia, conquistas militares e, sobretudo, por sua constante dependência do Senhor, tornou-se o maior rei de Israel naquele período. E Davi, ele reinou durante 40 anos a nação de Israel. E Davi, ele foi o quê? Um estrategista, ele foi um influenciador e foi o líder, o rei de Israel. E sob a sua liderança, Jerusalém se torna a capital do reino. Os jebuseus que habitavam na cidade resistiram até a vitória dos israelitas. O fato interessante é que a cidade de Jerusalém é a mesma cidade de Salém, citada em Gênesis, que tinha por rei Melquisedeque, o qual abençoou o patriarca Abraão. Se você tiver a oportunidade, comprove lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 18. E o último ponto, centro político e religioso da nação. Jerusalém era uma cidade estratégica.
pois estava numa posição central, elevada e menos vulnerável a ataques externos. Fora tomada por Davi ante os jebuseus e posta como a capital política do reino, ao mesmo tempo em que se tornou também o centro religioso de toda a nação. Isso porque Davi fez questão de levar a arca da aliança a Jerusalém. Ela foi abrigada numa espécie de tabernáculo imóvel, uma tenda fixa. Assim, o fervor espiritual de toda a nação de Israel foi despertado. Todo Israel se voltou para adorar ao Senhor e o culto fora consolidado, a ponto de Davi querer construir um templo. Entretanto, essa missão, perante a palavra do Senhor, nós vamos ler que quem foi o sucessor ao trono de Davi foi seu filho Salomão. E Salomão é que vai construir o templo daquela nação. Então, nesse tópico, nós vamos ter Jerusalém como centro religioso, e Davi teve a oportunidade de despertar o fervor espiritual daquela nação. E com isso, o povo voltou à adoração ao Senhor. Davi, a lição que nós tiramos é que Davi, ele era obediente ao Senhor, pois ele obedecia. E finalizando, Deus abençoa nossas vidas quando o colocamos em primeiro lugar e o adoramos em espírito e em verdade. Deus deve ter a prioridade nas nossas vidas. Então, nós encontramos nessa lição que a formação da monarquia em Israel e como Davi foi ungido rei. Ele havia sido, nós vemos que ele estava no campo, apacentando as ovelhas. E seu pai havia esquecido dele. Precisou que Samuel, acabaram-se os mancebos, mas ele estava escondido detrás da malhada, né? Que Deus, ele viu ao rei, ele escolheu a Davi como rei. E, portanto, não desanime. Nós podemos aplicar nessa manhã. Davi, ele estava escondido por detrás das malhadas e Deus o viu. E Deus colocou ele como rei do povo de Israel. E nessa manhã nós podemos tirar como exemplo para a nossa vida, que mesmo que às vezes nós pensamos que ninguém está olhando para nós não estamos sendo vistos, mas saiba que Deus está te vendo. Que além dele estar te vendo, ele tem tudo sob o controle. Tudo no tempo certo vai acontecer na sua vida. Tudo que você tem pedido ao Senhor, tudo que você anseia, o que você deseja, se é promessa do Senhor, se está conforme a palavra de Deus, se é conforme os ensinamentos, os escritos, a palavra do Senhor, o Senhor se encarrega de cumprir. Amém? Assim como cumpriu na vida de Davi, porque Deus é fiel. Amém? Que Deus possa estar te abençoando nessa manhã. Vamos estar passando para um ponto importante, que é ofertar na casa do Senhor. Abra o seu coração. A palavra de Deus fala que Deus se alegra com aquele que doa, aquele que oferta com alegria. Então, vamos ofertar com muita alegria no nosso coração a obra de Deus. Você que é um visitante, se você quiser estar colaborando com essa obra, para estar propagando o reino de Deus, que você possa estar, tem a forma aí que você possa estar fazendo a sua doação, fique à vontade, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Vamos orar ao Senhor agradecendo por essa aula.
pedindo a Deus que essa palavra possa falar ao seu coração. Senhor, te louvamos nessa manhã, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, que o Senhor possa estar, Senhor, agindo, Senhor, com providência na vida de cada aluno, de cada familiar, de cada visitante, que todos os seus projetos, que todos os seus anseios sejam colocados diante do Senhor, Senhor, que em cada coração o Senhor possa estar fazendo morada, que cada aluno possa estar, Senhor, influenciando em um ambiente que ele venha estar, Senhor, que ele venha estar sendo colocado como um canal de bênção, Senhor. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando a cada aluno, cada visitante, em nome de Jesus. Amém.